Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira e hoje nós vamos falar sobre as cartas de um estoico, o capítulo 4 que fala sobre os terrores da morte. Saudações de Sêneca a Lucílio. Mantenha-se como você começou e se apresse a fazer o que é possível, de modo que você possa ter mais prazer de uma mente aperfeiçoada que esteja em paz consigo mesma. Sem dúvida, você vai auferir prazer durante o tempo em que você estiver melhorando a sua mente e estará em paz consigo mesmo. Mas é bem superior o prazer que vem da contemplação quando a mente está tão limpa que brilha. Você se lembra, é claro, que alegria você sentiu quando você deixou de lado as vestes da infância e vestiu a toga do homem? Que é um evento que acontece quando os antigos faziam a passagem da infância para ser considerado homens, né? Então eles vestiam uma roupa e faziam uma cerimônia. Então ele diz, e foi escoltado ao fórum, no entanto, você pode ansiar a uma alegria maior quando você deixa de lado a mente da infância e quando a sabedoria lhe tiver inscrito entre os homens. Porque não é a infância que ainda permanece com nós, mas algo pior, a infantilidade. E esta condição é tanto mais séria quando possuímos a autoridade da velhice em conjunto com a insensatez da infância. Sim, até mesmo as tolices da infância. Os meninos temem coisas sem importância, as crianças temem sombras e nós tememos ambos. Isso aqui é bem interessante porque ele comenta sobre a dificuldade de sair da infância e se tornar um homem, né? Um ser humano, um homem adulto, vamos dizer assim, um ser humano adulto, né? E que o pior não é sair da infância, mas sim a infantilidade que ainda permanece em nós, né? O que é muito difícil de tirar. Então ele continua, tudo o que você precisa fazer é avançar. Compreenderá que algumas coisas são menos temíveis, precisamente porque elas nos estimulam com grande medo. Nenhum mal é tão grande quanto é o último mal de todos. A morte chega e seria uma coisa a temer se pudesse ficar com você. Mas a morte não deve vir, ou então deve vir e passar. É difícil, entretanto, você diz, trazer a mente a um ponto onde você pode menosprezar a vida. Mas você não vê que razões insignificantes impedem os homens a desprezar a vida? Um enforca-se diante da porta de sua amante, o outro se atira da casa para não mais ser obrigado a suportar as provocações de um mestre mal-humorado. Um terceiro, para ser alvo da prisão, enfia uma espada em seus órgãos vitais e assim não precisa ser preso. Você não acha que a virtude será tão eficaz quanto o medo excessivo? Nenhum homem pode ter uma vida pacífica que pense demais em alongá-la ou acredite que viver por muitas atribuições é uma grande bênção. Repasse este pensamento todos os dias para que você possa sair da vida contente, pois muitos homens se apegam e agarram-se à vida, assim como aqueles que são levados por uma correnteza e se apegam e se agarram às pedras afiadas. A maioria dos homens mingua e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. E eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Essa é a grande dificuldade. Reparem como é interessante, né, o que ele diz aqui, né? A gente é tão preocupado em não perder a vida, mas não sabe viver, né? Não sabe como morrer, mas também não está disposto a viver. E ele explica que a vida não pode ser tão demorada, né? Alongar-se tanto ao ponto de você perder a sua passividade. O que a gente tem que buscar é realmente a passividade momento por momento, né? E não se agarrar a correnteza abaixo, se apegar às pedras afiadas e ficar se machucando em vida. A gente precisa viver momento por momento, entendendo que memento mori. Memento mori é um ditado deles aqui que diz que, dos estoicos também, aonde os cavaleiros diziam que você só tinha que ter a certeza, né, que você vai morrer, né? Então, esteja atento que você vai morrer. Por essa razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo e para os outros, banindo todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Repare, nenhuma coisa boa torna-se o seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade de perda.
O sofrimento só é proveniente, gente, quando você tem apego. Se perder aquilo te dá muita dor, é porque a coisa está errada ali. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo que, quando perdido, não se dá falta. Portanto, encoraje e endureça o seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. Por exemplo, o destino de Pompeu está estabelecido por um menino e um eunuco. O de Crasso por uma Pérsia cruel e insolente. Caio César ordenou Lépido a desnudar seu pescoço para o machado de Dexter. E ele mesmo ofereceu sua própria garganta a Cássio Quereia. Ele contando das histórias do passado, citando, exemplos. Nenhum homem jamais foi tão guiado pela fortuna que ela não o ameaçou tão grandemente como ela o havia favorecido anteriormente. Não confie na aparência da calma. Em um momento o mar se agita, e até as suas profundezas. No mesmo dia em que os navios fizeram uma exibição valente nos jogos, eles foram engolidos. Reflita que um bandido ou um inimigo pode cortar sua garganta a qualquer momento e, embora não seja o seu senhor, cada escravo exerce o poder da vida e da morte sobre você. Portanto, eu lhe declaro, é senhor de sua vida aquele que a despreza. E quando ele fala desprezar, não é não dar valor à vida, mas não ser apegado à vida, no senso que, se amanhã eu morrer, é ok, eu vivi o que eu podia viver hoje, fiz o que eu devia ter feito, minha consciência é tranquila e minha paz de espírito reina. Então não é desprezar ao ponto de você simplesmente ir lá e se matar, mas você tem em mente que ela é finita. Pense naqueles que morreram por meio de conspiração em sua própria casa, mortos abertamente ou por artimanha. Você perceberá que tantos foram mortos por escravos raivosos como por reis irados. O que importa, portanto, quão poderoso é quem você teme, quando cada pessoa possui o poder que inspira o seu medo? Mas, você dirá, se você acaso cair nas mãos do inimigo, o conquistador ordenará que você seja levado? Sim, para onde você já estava sendo conduzido. Porque você voluntariamente se engana e exige que lhe digam agora, pela primeira vez, qual é o destino que há muito tempo já o aguarda? Acredite em mim, desde que você nasceu, você está sendo conduzido para lá. Devemos refletir sobre esse pensamento e pensamentos similares se desejamos ter calma enquanto aguardamos esta última hora. O medo dela faz todas as coisas anteriores desconfortáveis. Olha que lindo isso, gente. Pensem que a destinação já é colocada a você. Do momento que você nasce, já existe o livre-arbítrio para viver algumas coisas, mas já tem tempo determinado. Portanto, viva bem, Acredite, desde que você nasceu, você está sendo conduzido para a morte. E você deve refletir sobre esse pensamento e sobre pensamentos similares, se você deseja ter calma enquanto aguarda essa última hora. O medo dela vai fazer com que todas as coisas anteriores sejam desconfortáveis. Mas preciso terminar a minha carta, ele diz. Deixe-me compartilhar com você o provérbio que me agradou hoje. Ele também é selecionado do jardim de outro homem. Ou seja, de um outro texto. Pobreza colocada em conformidade com a lei da natureza é grande riqueza. Você sabe quais os limites que a lei da natureza ordena para nós? Apenas evitar a fome, a sede e o frio. A fim de banir a fome e a sede, não é necessário que você corteje as portas dos ricos ou se submeta ao olhar severo ou à bondade que humilha. Nem é necessário que você percorra os mares ou ir à guerra. As necessidades da natureza são facilmente fornecidas e estão sempre à mão. São as coisas supérfluas pelas quais o homem labuta. As coisas supérfluas que desgastam nossas togas e farrapos, que nos obrigam a envelhecer no acampamento, que nos levam às costas estrangeiras. O que é suficiente está pronto e ao alcance de nossas mãos. Aquele que fez um justo pacto com a pobreza é sempre muito rico. Mantenha-se bem e mantenha-se forte. Então, quando ele fala renunciar à riqueza aqui, não tem a ver com renunciar à riqueza, mas ter o suficiente, viver bem com o suficiente, saber o que é suficiente para você e viver bem com essa suficiência, ter paz no seu coração, viver todos os dias. Então, eu vou lançar aqui para você um convite. Para a próxima semana, eu vou abrir as inscrições para um outro curso de autoconhecimento, mas é um nível 2, É um nível para quem já fez o primeiro curso, que vai ser sobre a Kabbalah, onde eu vou explicar para vocês como funciona isso no dia a dia, na forma prática.
não como um intuito religioso, mas como um intuito de conhecimento, tá bom? Então, vou abrir as inscrições, quem tiver interesse é só me dizer. Um beijo grande, fique com Deus, até mais.